Deixa eu tirar você daqui. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês alguns elementos da revista que a gente acha pertinentes aí para vocês, quando olharem ela, tenham em mente aí como que ela é construída. Então, pensando na perspectiva bakhtiniana, né, de que texto é um conjunto coerente de signos, ou seja, quando a gente pega uma revista como essa, ela não é apenas um amontoado de textos, né, ela tem um projeto editorial ali, e é um projeto que quer discutir, é um projeto que quer realizar alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês alguns elementos. Se vocês me permitem, eu vou projetar aqui. Vamos lá. Estamos aqui. Então, aqui é a nossa página no ISU, então é uma página livre, vocês podem acessar aqui os 4 volumes da revista, tem aqui um link específico para você fazer o download, né? Então, você vai aqui num Drive, você faz o download. Eu vou abrir aqui o 4º volume para a gente conversar um pouquinho a respeito dele. Está aqui, aberto. Bom, primeira coisa que a gente procurou, né? Desassossegos é uma coisa que incomoda, né? A gente tem que estar incomodado. Absurdemos a vida de leste a oeste é um dos versos aí do livro do Fernando Pessoa, que é basicamente vamos absurdar a vida do início ao fim, né? Do nascer ao morrer, né? De leste a oeste. Como tema, a gente sempre procura escolher uma obra de arte, né? Nesse caso aqui é uma obra do romantismo francês, de um sujeito chamado Delacroix, então é a Barca de Dante, e aí a gente tem sempre como tema colocar um Fernando Pessoa lá dentro das imagens. A gente já usou Eduardo Munch, a gente já usou Tarsila do Amaral, e a gente já usou também puxa vida, como é que é o nome daquele rapaz? Estou com o livro ali, mas não estou vendo agora. Enfim, partindo... Uma coisa que é importante aqui, que a capa sempre tenta dialogar, de algum modo, com o momento presente. E a capa também vai dialogar com o editorial, certo? Então, se você ler lá o editorial e você olhar a capa, vai ter sempre um diálogo aí entre as duas coisas. A gente sempre tem essa imagem aqui, ó, à espera de um milagre, né? Que a espera de um milagre é uma provocação aí para que alguém disponibilize uma grana aí para que a gente possa imprimir. Então, se alguém que estiver ouvindo aí queira imprimir a revista, cometerá um milagre e a gente imprime, beleza? Então, vamos lá. O editorial, como eu disse, tenta dialogar e questionar algumas das questões que são pertinentes aí no tempo contemporâneo, sempre acompanha também uma ilustração ou uma fotografia de estudante, né? Então, são 3 coisas que dialogam aí. Nesse volume aqui é uma fotografia da Natália, né, estudante de automação, nas anteriores foram ilustrações. E aí, a revista é dividida em colunas, né? Inicialmente, nosso projeto era de que fossem colunas fixas, mas posteriormente entendemos aí que a diversidade faria bem, né, ao trabalho. Então, essa coluna chamada Olhos sobre a Tela, eu não sei se o Aparício quer falar sobre ela, Aparício? Posso falar um pouquinho, então. Na coluna Olhos sobre a Tela, né, esse nome aí fui eu mesmo que pensei quando a gente estava pensando a criação da revista. E aí ela versa sobre cinema e história, na verdade, né? A intenção é essa, é retomar um projeto antigo que eu tenho já de cinema e história e pensar, refletir sobre filmes que não são tão pops assim, tão populares, né, tão pipoca, e pensar o que eles podem refletir no atual contexto, né? Então, só no 2º volume, que foi o professor Michael que escreveu, eu não tinha condição de escrever naquele momento, e o professor Michael escreveu no 2º volume, mas no 1º, no 3º e no 4º, eu escrevi aí, no 1º eu escrevi sobre o filme Quanto Vale é por Quilo, que é um filme do diretor, agora me fugiu o nome dele, Bianchi, né, do Bianchi,
um diretor que morou no Paraná e depois se mudou para São Paulo, Rio, não sei. É um filme bastante interessante que trata da desigualdade social, do escravismo e o que as corporações, as ONGs, exploram o ser humano enquanto mercadoria. E aí, no terceiro volume, eu escrevi sobre o Raul Seixas, naquele contexto era bastante pertinente, porque falava aí do legado do Raul Seixas para se pensar, refletir a sociedade como um todo. E nesse volume último, em virtude da morte do José Mujica Marinhos, o Zé do Caixão, no último fevereiro aí, né, no mês de fevereiro, escrevi sobre um pouco aí do legado do cineasta Zé do Caixão, mas eu forcei um pouco a barra aí comparando ele com o Lars von Trier, mas no final das contas acho que acabou ficando interessante o artigo aí. Então a ideia é essa, né? E não é uma coluna fixa minha. Se chegar para nós aí artigos que versem sobre cinema, história, que sejam reflexivos, certamente terão espaço aí no 5º, no 6º volume, no 7º, sei lá, né? Por aí vai. Ok? Obrigado, Daniel. Então, eu acho que o importante dessa coluna em especial é que ela sai do mainstream, né? Tira aquela ideia de que o cinema é só para a gente se divertir, né? Quer dizer, a arte é uma coisa para a gente se incomodar também. E aí, só nessa página aí que vocês estão vendo, tem 3 filmes que incomodam demais. Esse filme do Lars von Trier, especialmente, é uma coisa louca. Aí nós temos uma coluna chamada Contra a Regra. A coluna Contra a Regra, ela é dedicada, né, para as questões de discussão de diversidade, de gênero. Então, nesse caso aqui, a professora Joseli e o professor Márcio, da UEPG, escreveram. Nós já tivemos aí a professora Andréia inaugurando, né, a coluna. Tivemos a professora Luciana Punk, que é da Universidade Federal do Paraná, também escrevendo. A professora do Instituto Federal de Paranaguá, a Kellen, também escreveu para esse volume. Então, é isso. É um texto aí direcionado para discussões sobre gênero e diversidade. O importante da coluna é que ela pode suscitar aí debates em sala de aula, né, com conteúdo, né? Porque geralmente a gente entra em sala de aula e vai fazer algum debate com o estudante, alguma discussão com o aluno, e aí a gente esquece ou não encontra aí um texto com tamanho que caiba dentro do momento da aula, e esse aí é uma oportunidade. A coluna Agouros da Ágora é do professor Fernando de Sá Moreira. Fernando de Sá Moreira falou aí para nós, acho que foi na terça-feira, se não me falha a memória, ou na segunda, que a semana está correndo rápido. O professor Fernando, ele tomou para si essa coluna e todo mês, aí, todo volume, ele escreve para nós. Nesse caso aqui, ele trata eu não sei falar o nome desse rapaz, Anton Wilhelm Amo, né, que é um filósofo negro, já trata das questões de negritude, geralmente, aí, o Fernando. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense e dedica também sempre indicações de livros e sites aí para que professores e estudantes possam entrar e discutir. E aí a gente tem aqui a coluna que é uma das mais interessantes, né? Ela chama Gazetas. Essa coluna, ela é legal pelo seguinte: inicialmente o nosso projeto era que a revista se chamasse Gazetas, porque o que é um gazeta? É aquele aluno que mata a aula, né? Mas o aluno que mata a aula não... Deixa eu pensar aqui, deixa eu trocar, peraí. Aí, Lloyd, vamos nessa. Então, é o aluno que mata a aula, mas alguns alunos, mesmo matando aula, são extremamente inteligentes, chegam em sala de aula e dão aquela fala provocadora, né? Então, essa era a nossa ideia. Trazer também espaço para o estudante. E esse espaço aqui, então, é sempre de um artigo que um estudante escreve. Então, já tivemos, nesse caso aqui, é uma estudante de Pinhais, né? Então, já tivemos estudante de Telemaco Borba, teve já estudante da rede pública aqui do Paraná. Então, é um espaço aí que a gente orienta, né? Eles escolhem o tema, no máximo que a gente faz é a orientação dos caminhos aí que o texto pode percorrer, cheio de provocações, né? É interessante até para o estudante entender
o processo de escrita como um trabalho de um texto que vai, que volta e tudo mais. A coluna Mil Faces Secretas, ela é dedicada à literatura. Então, nesse caso aqui, o professor Paulo Venturelli, escritor Paulo Venturelli, escreveu. Já tivemos aqui o escritor César Tridapalli escrevendo aqui também, vencedor aí de um prêmio de Minas Gerais de literatura. Eu já escrevi para essa coluna também. A professora Catherine, do Instituto aí em Telêmaco Borba, foi quem inaugurou, né, também escreveu para nós. Então, é uma sessão mais dedicada à literatura e às discussões aí de livros e tudo mais. Lente de aumento é o que o nome diz, né? É a ideia de a gente olhar os problemas sociais e de modo mais analítico, reflexivo. Então, aqui a professora Adriana Tremarim, que é a professora da rede particular em Curitiba, escreveu sobre o planejamento urbano de Curitiba, é uma coluna mais dedicada à geografia, no caso, né? O professor Gustavo Bar, aí, que está aqui conosco, também escreveu aí falando sobre Telêmaco Borba. O professor Igor já escreveu aí também falando sobre trabalho. Enfim, é uma discussão, é um espaço aí para que a geografia faça as suas análises. Aqui, a gente chama de palavras maiores o texto digamos assim, abre aspas, né? Entre aspas, da pessoa mais importante da revista, né? Aquela fala mais dura, aquela fala mais cheia de conteúdos, né? Então, as palavras maiores, nesse caso aqui, tem a professora Nádia Souck, que é ninguém menos que a referência hoje nos estudos de Hannah Arendt, da filósofa Hannah Arendt no Brasil. Ela é professora da Universidade dos Jesuítas em Belo Horizonte e escreveu aqui para nós. O professor Paulo Venturelli, também escritor, foi quem inaugurou essa coluna. Já passou por aqui também o Eliezer Pacheco, né, que é um dos fundadores do Instituto Federal, passou aqui. Então, é uma coluna dedicada aí a esses pensadores que conseguem ou que fazem esse texto de maior fôlego, seja do ponto de vista do volume, quanto do conteúdo. Temos sempre também um espaço de entrevista, um espaço que a gente gosta aí de desassossegar alguns. Esse espaço, nesse volume, foi o professor Benjamin Abdala Júnior, da Universidade de São Paulo. O professor Benjamin é uma referência também dentro dos estudos literários, ele é um sujeito importante, que criou aí, por exemplo, o primeiro centro de estudos de literaturas africanas no país. Tá? Então, é uma situação importante. Já tivemos aqui o músico Vander Wilder, já tivemos um importante dramaturgo aqui de Curitiba. Então, é um espaço onde a gente faz aqui uma entrevista. E uma coluna que é nova, que chama-se Ócios, é essa coluna onde a gente dedica para a literatura específica, para um conto, ou para um poema, ou para uma crônica. E aí a gente convida aqui grandes escritores. Nesse volume aqui a gente tem Luiz Rufato, que talvez seja hoje o escritor o romancista mais importante do país, junto com Bernardo Carvalho, junto com Milton Atum, enfim, mas o Luiz Rufato, trabalhador, né, operário, de família operária, escreve aqui um texto que vai dialogar com a vida dele. Já tivemos também do escritor paulista João Manzanello Carrascosa, né, e aí estamos batalhando aí para continuar. Uma coisa importante, pessoal, é que a participação dos estudantes, ela se dá nessa construção de imagens, né, como essa aqui é uma imagem da estudante Ana Kátia, né, então vocês têm aqui uma produção dela, que a gente valoriza, e aí temos ali a fotografia que vocês viram, que é uma produção da Natália. Deixa eu ver aqui, eu acho que nesse volume são as duas produções que nós temos dos estudantes. Essa aqui, daí, no caso, é do Estevão Ribeiro, que é um quadrinista capixaba. Enfim, nós temos esses espaços aí. Então, a revista Desassossegos, ela
tem essa ideia de trazer uma variedade importante de assuntos, fazer com que os estudantes participem da produção dela, e fazer com que a gente tenha aí um espaço de discussão e material para estudo, e que os estudantes também tenham algum material de estudos e reflexão. Eu acho que é um pouco por aí. Vou trazer aqui meus colegas de volta.